João capítulo 18. A história dos últimos momentos do Salvador começa logo a seguir as palavras que Jesus dirige a seu Pai. Verificaremos, mesmo nesta parte, que o caráter geral da narrativa expressa neste Evangelho está de acordo com tudo aquilo que ali encontramos e cujos fatos fazem sobressair a glória pessoal do Salvador. Com efeito, vemos ali a maldade do homem bem fortemente caracterizada, mas o objeto principal apresentado neste quadro é o Filho de Deus, e não o Filho do homem, sofrendo sob o peso da dor que se abateu sobre ele. Não encontramos ali a sua agonia no jardim, nem a expressão do sentimento do abandono de Deus. Os judeus também são vistos num lugar de rejeição completa. A iniquidade de Judas é aqui fortemente desenhada. Como no capítulo 13, Judas conhecia bem o lugar, além do Cedron, aonde Jesus habitualmente se dirigia para conversar com seus discípulos. Que horrível pensamento este, o de escolher um tal lugar para trair o seu mestre. Que inconcebível endurecimento de coração, mas aí é como se Judas se estivesse entregado totalmente a Satanás. Tornara-se o joguete do inimigo e a manifestação do seu poder e do seu verdadeiro caráter. Que coisa admiráveis! Se não terão passado naquele jardim, quantas comunicações de um coração cheio do amor do próprio Deus, procurando fazer penetrar este amor nos insensíveis e estreitos corações dos seus queridos discípulos. Mas tudo isso estava perdido para Judas, e ele vem agora com os agentes enviados pela maldade dos sacerdotes e dos fariseus para se apoderarem da pessoa de Jesus. Mas o Senhor antecipa-se e apresenta-se-lhes, sabendo, pois, todas as coisas que sobre ele havia de vir. Jesus avança e pergunta-lhes: a quem buscais? Versículo 4. É o Salvador, o Filho de Deus, que se oferece a si próprio. Os que o buscavam, responde-lhe a Jesus Nazareno. Jesus diz-lhes: sou eu. E Judas, que o conhecia muito bem, também lá estava. Conhecia-o a ele, e conhecia aquela voz divina que durante longo tempo fora familiar aos seus ouvidos, mas estava lá traindo-o. Ninguém põe a mão em Jesus, e logo que a sua palavra retine nos corações daqueles que vinham prendê-lo, logo esse divino sou eu se faz ouvir dentro deles, recuam e caem por terra. Quem pretenderia e quem prenderia o Salvador? Ele não teria mais do que ir-se embora e deixá-los, mas aí ele não tinha vindo para isto, e era chegada a hora de se oferecer a si mesmo. Dirige-se, pois, de novo a eles e pergunta-lhes: a quem buscais? E eles responderam de novo: a Jesus Nazareno. Da primeira vez, a glória divina da pessoa de Jesus tinha de se manifestar, e agora devem mostrar-se aos seus cuidados pelos seus remidos. Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes, diz o Salvador, para que se cumprisse o que ele havia dito: dos que me deste, nenhum deles perdi. Jesus apresenta-se ele mesmo como sendo o bom pastor, dando a sua vida pelas suas ovelhas. Coloca-se à frente dos seus, a fim de que eles escapem do perigo que os ameaça, e tudo recai sobre ele. Ele oferece-se a si mesmo. Tudo aqui é, da sua parte, uma livre oferenda. Todavia, qualquer que seja a glória divina que Jesus tinha manifestado, e qualquer que seja a graça de um Salvador fiel aos seus, Jesus atua por obediência e numa perfeita calma de obediência que tinha calculado tudo com Deus
e tudo recebido da mão de seu pai. Quando a energia carnal e a inteligência de Pedro empregam a força física para o defender, a Jesus, que, se eu tivesse querido, bastar-lhe-ia ir-se embora. Quando uma palavra, uma simples palavra da sua boca basta para deixar por terra todos aqueles que vinham para o prender, quando a palavra que lhes revela o objeto que procuraram lhes teria todo o poder, toda a força, toda a capacidade de o prenderem. Quando Pedro fere a Malco, servo do sumo sacerdote, Jesus toma o lugar de obediência. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A pessoa divina de Jesus tinha sido manifestada. A oferenda voluntária dele mesmo estava feita, e isto para garantir a segurança dos seus. Revela-se, enfim, a sua total e perfeita obediência. A maldade de um coração endurecido e a falta de inteligência de um coração carnal, embora sincero, são postas em evidência. Jesus tem o seu lugar só à parte. Ele é o Salvador, submetendo-se assim ao homem, a fim de cumprir os planos e a vontade de Deus. Deixa-se levar aonde os seus inimigos querem. João não nos dá conta aqui, senão de um pouco do que se passou. Jesus pouco diz de si mesmo quando o interrogam. Perante o sumo sacerdote e Pôncio Pilatos, nós encontramos a calma, mas humilde superioridade daquele que se dava a si mesmo. Todavia, Jesus é condenado somente pelo testemunho que dá de si mesmo. Todos tinham já ouvido o que ele ensinava. Não oficialmente, mas passiva e moralmente, Jesus recusa a autoridade que prossegue o inquérito e, ferido injustamente, submetendo-se ao ultraje, apela com dignidade e perfeita calma para aquele que o feriu, não reconhecendo de modo algum o sumo sacerdote, também de modo nenhum se lhe opõe, deixa-o na incapacidade moral e espiritual em que ele se encontrava. A fraqueza carnal de Pedro manifesta-se agora do mesmo modo como se manifestava a sua energia carnal. Conduzido perante Pilatos, confessando por amor da verdade que ele era, de fato, o rei, o Senhor age com a mesma calma e a mesma submissão. Interroga, porém, a Pilatos e ensina-o de tal maneira que Pilatos nada encontra nele que possa ser considerado crime. Pilatos, moralmente incapaz, ele também, de compreender tão magno problema, e embaraçado em presença do prisioneiro divino, teria querido livrá-lo. Para isso, tentou valer-se de um costume, então praticado pelo governo, e que consistia em soltar aos judeus pela Páscoa um prisioneiro. A sua consciência, por muito dura que fosse, não se sentia bem. Vergava-se perante aquele que, apesar da humilhação em que se encontrava, ainda podia atingi-la. Portanto, nem a consciência de um governador romano escapa à maldade ativa daqueles que faziam a obra de Satanás. Pilatos quer, pois, salvá-lo. Mas os judeus protestam e, em vez de Jesus, o Messias prometido, o Filho de Deus, pedem um assassino.